Alegria, do Espírito Meimei, Irmã de Castro Rocha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A nossa querida Meimei, vocês sabem, casou-se com um rapaz que era materialista, lutador de jiu-jitsu, e como ela nasceu já muito doentinha e desencarnou ainda muito jovem, deixou o Arnaldo Vasconcelos com o coração em pedaços. E um dia ele, caminhando pelas estradas, pelas calçadas da cidade, esbarra naquele homem diferente, Francisco Cândido Xavier. E ele vai lhe dizer: Naldinho, a nossa querida Meimei deseja muito falar com você. Ele ficou surpreso porque aquele apelido, Meimei, que significa amor puro, somente era trocado entre ele e Irmã de Castro. E depois do convite amoroso de Chico, ele vai, através de uma médium veneranda, matar as saudades do grande amor de sua vida, a nossa querida Meimei. Ele vai se tornar um grande trabalhador espírita e ela vai continuar escrevendo poesias, textos belíssimos, sobretudo do amparo às crianças, aos necessitados, aos nossos irmãos idosos, como vocês já fazem aqui na Sociedade Espírita Esperança. Então vamos ler o textozinho chamado Alegria. Está ali no slide para vocês. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorriso da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa, não é como nós temos aqui, as hortênsias, oferece perfume sobre a garra do espinho. E a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meus queridos amigos, é com esse mesmo sentimento de alegria que nós estamos aqui pela primeira vez na Sociedade Espírita Esperança, aqui de Gramado. Agradecer a acolhida de todos vocês, agradecer ao nosso querido Flávio da UME, da União Municipal Espírita daqui da região, lá de Taquara, que está organizando a nossa vinda aqui para as cidades aqui da Serra, e ao nosso querido Gerson, que está ali na filmadora. Ele, a Silvana, o seu filhinho Murilo vieram com a gente cedinho, acordamos, saímos 6h30 de Gravataí. Ele, que é lá da Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz, e está coordenando também toda a nossa viagem, os traslados. Nós falamos hoje de manhã em Canela, agora em Gramado, ontem em Gravataí, hoje à noite mais uma palestra em Gravataí e amanhã de manhã em Alvorada. Às 9 horas da manhã, a gente vai fazer um seminário também sobre depressão e alegria de ver na cidade de Alvorada. Hoje em Gravataí vai ser sobre Jesus e alegria de ver, que é uma das palestras também que eu gosto mais. Bom, então, agradecer a todos vocês, ao carinho do Braulio que nos apresentou, ao Paulo, ao Sérgio, a Regina e tantos amigos, e sobretudo a nossa querida Lacir, que ela está ali trabalhando com os idosos, mas ela é mais jovem que nós temos aqui, não é, Lacir? Ninguém tem esse brilho no olhar, esse sorriso, essa alegria, desses trabalhadores que são da primeira hora e que estamos aqui, então, festejando os 25 anos da casa de vocês. Estou muito feliz de poder estar aqui, sobretudo uma data que parece muito comigo, Também tenho 25 anos também, de doutrina, e a gente então está muito feliz de poder estar aqui. A minha esposa veio também, quando soube que era para Serra, vamos também, quero ir, veio comigo, está feliz, só me chama de meu amor o tempo inteiro, já foi passear, e a gente está muito feliz. Vamos ficar até terça-feira aqui na Serra, aproveitando para passear um pouquinho, Feliz Dia dos Namorados antecipado, Aproveitar então a viagem. Então vamos lá. A gente vai falar então hoje sobre a conquista da felicidade.
Eu vou antes colocar aqui um slide que tem algumas pesquisas. Até a gente fez esse seminário hoje lá em Canela, a cura pelo amor e pela compaixão. E a gente viu algumas informações interessantes de pesquisas de amigos da ciência a respeito da compaixão. Então, nessa década do cérebro, que eles andaram pesquisando muito, que hoje nós temos equipamentos, que fazem, como o scanner cerebral, conseguem mapear as regiões do nosso cérebro que ficam ativadas quando estamos experimentando determinadas sensações. Então, eles já identificaram o centro da fala, da audição, etc. Identificaram o centro do prazer. Então, quando a gente toma um chocolate quente aqui da serra, aí eles já sabem, aquela região fica ativada, e encontraram outra região, que é a região da felicidade, a região do contentamento, da plenitude, que é diferente. E eles, então, foram descobrindo e pesquisaram, por exemplo, com monges budistas, também com freiras, eles verificaram que aqueles homens e mulheres, quando pensavam na compaixão, aí ela ativava regiões do cérebro da felicidade. Então, quando a gente exercita o amor, quando a gente vivencia realmente aquilo para que fomos criados, para aprendermos a amar, nós então experimentamos muita felicidade. Reduz o estresse e o hormônio, o cortisol, que quando a gente está estressado o organismo produz, e que abala o nosso sistema imunológico. Então, na hora que a gente cultiva a compaixão, a caridade, a gente tem mais alegria e também melhor saúde, combate a depressão, alivia dores crônicas como a fibromialgia e outras, e aumenta também até a expectativa de vida, a longevidade. Nós vivemos 4 anos mais quando a gente está exercitando esse amor com compaixão. E curioso que quando os primeiros pesquisadores foram investigar, eles achavam que a felicidade estava atrelada ao que a gente acredita, por exemplo, à riqueza, à beleza ou ao poder. E aí começaram, de posse do equipamento, começaram a chamar as pessoas: olha, eu vou lhe dar $10. E você faz um experimento para a gente? Faço. E mediam a atividade cerebral. Depois, outras pessoas $100, outras $1.000. E, curiosamente, as pessoas que ganhavam o dinheiro não ficavam felizes. Eles então chamaram pessoas ricas, pessoas realmente com muitas posses, submeteram-nos ao scanner cerebral e aquelas pessoas ricas não eram felizes. Aliás, pelo contrário, o centro do sofrimento estava muito ativado. Muitos estavam preocupados com a cotação das ações, com medo de sequestros, do dia de amanhã, das enfermidades. As pessoas ricas não eram felizes. Eles acharam aquilo estranho. Não, então vamos ver a beleza. A beleza deve trazer a felicidade. E aí chamaram pessoas belas naqueles ícones da moda, etc. E, inclusive, uma Miss, a Miss Texas, uma mulher belíssima no auge da beleza e da juventude. Submeteram-no ao scanner cerebral. E a Miss Texas também não era feliz. Já estava com medo de envelhecer, de engordar, de não alcançar os prêmios que ela já tinha auferido, etc. Estava sofrendo muito, apesar dela dizer que estava se sentindo muito plena por ter conseguido ganhar aquele concurso. Eles ficaram surpresos também. Então deve ser o poder. Na verdade, a riqueza e a beleza devem ser meios para a gente encontrar o poder, e aí sim a pessoa deve ser feliz, Quem nos narra isso muito bem é a palestrante Anete Guimarães, do Rio de Janeiro. Ela tem uma palestra, a visão científica da caridade. É muito curiosa, está aí no slide para vocês. E aí, eles então convidaram pessoas poderosas, homens empresários de empresas muito grandes, convidaram inclusive um senador norte-americano, recentemente eleito, submeteram à ressonância magnética funcional e o senador também não era feliz. Já estava preocupado com seu partido, achando que estava sendo traído, não é preocupado com as próximas eleições, enfim, ele não era feliz. Que coisa curiosa. Então vejam que as coisas que a gente acredita que está a felicidade, pela ciência já estão comprovadas que não trazem conforto, mas não trazem a felicidade. É importante que a gente saiba disso, Outras pesquisas também demonstram que a felicidade é subjetiva. Então não é tanto o que a gente tem, mas em relação à nossa comunidade, ao nosso vizinho. Se o nosso vizinho tem um carro bacana, melhor que o nosso, aí a gente fica infeliz. Mas se você mora na África, num país muito pobre ainda,
que ninguém tem nada, nem uma bicicleta, quando você já tem. Então, uma bicicleta você fica feliz da vida lá, não é? Pedalando e tal, porque é relativo. Então é curioso quando a gente analisa essas informações, não é? Então já sabemos que não é propriamente o que temos, é mais a nossa preocupação com o que os outros pensam. Isso significa vaidade, vocês já sabem disso, não é? Vaidade, além de ser a pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal, a vaidade também, segundo a Wikipédia, é aquela pessoa que se preocupa muito em agradar a todos. Então ela fica muito incomodada se alguém fizer alguma crítica e tudo. Então por isso às vezes até se preocupa muito com a aparência, etc. Então a gente às vezes fica muito vaidoso, querendo agradar a todos, esquecendo que nem Jesus de Nazaré conseguiu isso, né? Então é importante que a gente saiba disso. E o que eles descobriram que traz mais felicidade? Bom, segundo essas pesquisas de um neurologista, eles vão dizer que a coisa que provoca mais satisfação no ser humano não é prazer, mas satisfação é aprender. Aprender. Olha que coisa curiosa. E é por isso que as crianças são tão felizes, porque elas estão aprendendo sempre, não é? Então, o nosso corpo foi biologicamente programado para que a gente aprendesse e ficasse feliz quando aprende, porque assim nós dominamos o planeta. Não existe nenhum animal mais poderoso que nós. Nós não temos garras, não temos mandíbulas poderosas, não nos locomovemos com velocidade, não, nós somos muito frágeis, aliás. Mas quando aprendemos a desenvolver a inteligência, aí a gente dominou. Então vejam que isso está programado na gente. Por isso que as crianças são tão felizes e por isso que as pessoas, não é? Como a Laci, por exemplo, vai voltar para as cadeiras escolares, vai fazer uma faculdade e tal, e começa a estudar, ela fica mais nova, remoça, não é? Não é por conta do contato com os jovens somente, não. É porque a gente fica feliz quando aprende, quando a gente supera, quando a gente, eita, entendi, bacana, não é? Outra coisa que provoca muita satisfação, muita felicidade, é superar os desafios. Então, se você verificar aqueles alpinistas, né, aqueles homens que sobem as montanhas, que escalam o Everest, passam frio, passam fome, muito sofrimento, mas quando eles alcançam o seu objetivo, eles experimentam intensa felicidade. E não só naquele momento, mas toda vez que eles se recordam daquele feito também, a região fica igualmente ativada. Aqueles atletas, enfim, agora nós temos as Olimpíadas, né? Quando se recordam das conquistas, das vitórias, enfim, provoca muita satisfação. Então, quando a gente vence desafios. E vocês já sabem que nós, os espíritas, nós não temos problemas, né? Já sabem disso? Espíritas, nós não temos problemas, não temos dificuldades, não temos crise, não, nada disso. A gente fala uma coisa que é muito mais chique. Em vez de dizer que a gente está com problemas, a gente diz que tem desafios evolutivos. Não é melhor? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, do filho, do irmão, da sogra, não, a gente fala assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado a missão assim tão difícil e tal. A gente sai da condição de vítima, né, e assume a postura de protagonista. E é verdade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. E a gente sabe que a felicidade é proporcional à perfeição. Quanto mais a gente evolui, mais a gente é feliz. Então, esses desafios evolutivos, né, funcionam como personal trainers para a gente desenvolver, então, os músculos do amor, da felicidade, da esperança, da alegria, do perdão. Então, já sabe, né? Então, já sabe, olha para a Maria, já sabe. Desafio evolutivo, né? Já está aprendendo. E, curiosamente, outra coisa que faz a gente sentir muita felicidade, curiosamente, é sofrer. Então, eles ficaram surpresos, mas é verdade. Já perceberam que quando a gente... Rapaz, eu fiquei doente, fui no hospital. Comigo foi muito bom. Ficou uma semana no hospital, né? A gente se vangloria. Não, você não sabe o que é que eu passei. Eu fiz a opção disso, daquilo. A gente experimenta um certo prazer mórbido nisso, não é? Então, também identificaram isso. Eu não sei porquê, não sabe, mas a máquina detecta que a gente fica muito feliz também diante do sofrimento. É uma espécie de circuito que acontece no cérebro, circuito chamado culpa, recompensa, não é? Depois vocês podem ver essas pesquisas. E a caridade verdadeira, aquela com compaixão, não é? A gente exercita muito mais felicidade, porque nós somos programados para fazer o bem, não é? Vejam que o bebê humano é a cria mais frágil da natureza. Nenhum outro animal é tão carente como o bebezinho, não é? Um cavalinho já nasce, logo ele já está de pé, já sabe mamar.
o bebezinho para começar a andar, leva um ano, não é? Então, nós somos programados também para ajudar. Então, toda vez que a gente ajuda uma pessoa a atravessar uma rua, quando a gente ajuda uma pessoa nesse estado, a gente se sente bem. Nós somos programados para ajudar. Isso também provoca muita felicidade. Sobretudo quando a gente ganha alguma coisa, faz aquilo sem nenhuma perda, sem gastar, sem tirar do nosso bolso, mais felicidade ainda, não é? E quando a gente lembra que o nosso salário, todos os meses, na verdade é um presente da divindade. Os nossos recursos são presentes que a gente recebe e a gente deve dizer, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso aqui? E a gente vai ajudar e vai colaborar. E aí a gente faz sem pena, não gasta, não ajuda as sociedades, os trabalhos sociais, preocupado porque a gente sabe que recebeu aquilo que muitas vezes nem merecia e estamos ali ajudando, sendo instrumentos do amor de Deus, não é? A gente vai então avançar, voltar lá para o outro slide. Bom, Nazarene, vamos ver o que o Allan Kardec fala sobre esse assunto? Antes eu queria colocar uma mensagem de Emmanuel. Posso colocar? Vocês gostam de Emmanuel? Também vai ajudar. Porque a felicidade é um conjunto de alegrias, não é? E a mensagem de Jesus, o Evangelho que ele nos traz, nós sabemos que Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-nos de modelo e guia. Então Emmanuel, no livro Roteiro, traz essa mensagem que é muito bonita, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, a editora da Federação Espírita Brasileira. Evangelho e alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muitas vezes, nós mesmos no passado, né? Impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, né? Pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar uma música de um grupo chamado Celtic Woman, Mulher Celta em inglês. E elas vão estar cantando Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música também é mensagem de alegria, de felicidade, de harmonização, na verdade. Ele inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Aqui é o lago de Genezaré. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante,
Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. A mensagem de Jesus é belíssima, meus amigos, é de esperança, é de renovação, é de alegria, de fé, de confiança em nosso Pai, de amor e de bondade. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Evangelho, Alegria, Celtic Woman, Jesus, Alegria dos Homens, Johann Sebastian Bach. Pronto, agora não precisava nem mais dar palestra, né? Depois da mensagem dessa, a gente já sabe como encontrar a felicidade e assim por diante. Mas vamos ver então o que Kardec, no Livro dos Espíritos, meus amigos, nós vamos encontrar um verdadeiro compêndio sobre felicidades. Eu já fiz palestra sobre felicidade, etc., mas dessa vez eu não vou olhar no índice remissivo. Lá no finalzinho do livro, tem por assuntos, né? Se você procurar lá, felicidade, vocês vão encontrar assim, uns 15 itens de 15 questões de um Livro dos Espíritos falando sobre felicidade. E a gente fica procurando aqui, ali, em outro lugar, mas já está lá em Kardec. É porque ele ainda é um ilustre desconhecido, infelizmente, entre nós, né? Então, precisamos estudar Kardec. Vamos ver, então, o que Kardec nos ensina. Bom, lá na parte 4ª, vocês sabem que o Livro dos Espíritos são 4 livros. Né? No 4º livro, no capítulo 1º, ele vai falar das penas e gozos, né? Das felicidades terrestres, e fala sobre a felicidade e infelicidade relativas. Então, olha o que Kardec pergunta. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra, ou seja, felicidade absoluta, 100% do tempo? O que os Espíritos respondem? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então a gente não vai encontrar a felicidade absoluta, não é? Porque é um mundo de expiação e provas, e por conta disso, a gente vai ter momentos de felicidade. Mas este tipo de mundo não é um mundo para encontrar a felicidade absoluta. Ele prossegue. 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Resposta. O homem é quase sempre o obreiro, né? O responsável da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, como é que a gente encontra a felicidade? Praticando a lei de Deus. Por aqui, então, a gente já sabe o caminho da felicidade. Tem mais coisa, né? Então, Kardec faz um comentário e vai dizer que aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea em péssima hospedaria, que não é o caso aqui, não é? A gente está muito bem hospedado em Gravataí e tal, mas no avião, aquela coisa. A viagem é meio turbulenta, mas quando termina a viagem, que chega na Serra Gaúcha, que maravilha, né?
Então o mundo espiritual mais feliz é como a Serra Gaúcha. A gente chega lá e fica bem feliz da vida, né? Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Então é consequência dos nossos atos, né? Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e de consequência em consequência caímos na desgraça. Na 922 também. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens, que todos os homens podem ter? Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Vejam que não é nem propriedade, é posse. Então pode ser morar de aluguel, de favor, não é? É posse só. E é do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, do ponto de vista material, basta para a gente o necessário. E do ponto de vista moral, nós precisamos da consciência tranquila e da fé no futuro. Isso que vai nos trazer uma felicidade a todos nós. Na questão seguinte, ele pergunta: o que para um é supérfluo e não representará para o outro o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim. Conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreendeis a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, não poder mais ostentar, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, servos, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando a seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo ou de repouso em a cabeça? Então vejam como a gente, a nossa felicidade é relativa. A gente tem que considerar o padrão do planeta, dos países que nós temos, são mais de 300 países no planeta. O Brasil é um dos melhores, meus amigos. Há muito mais miséria, muito mais sofrimento. Nós somos infinitamente mais felizes do que muitos outros países, como a gente vê na África, não é? Quantos países pobres, eu visitei a Índia, quanta pobreza material, porque espiritual não, mas material, quanta pobreza. É um país onde tem mais leprosos no planeta, disparado. E a nossa querida, Teresa de Calcutá vai morar e cuidar dos nossos irmãos leprosos quando ninguém queria. Então vejam como a gente não tem essa consciência, e que bom que a gente ajuda aqui ao abrigo dos idosos. Que trabalho bonito vocês fazem. Kardec então complementa dizendo que o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para levar sua alma ao infinito. Na 926, a gente pulou algumas, A gente vai ver outra questão, por exemplo, criando novas necessidades. A civilização não constitui uma fonte de novas aflições, ou seja, a gente cria novas necessidades, Celulares, a cada dia sai um modelo novo, o carro, e a gente sempre acha que não tem o suficiente, sempre está querendo algo mais. Então criamos necessidades fictícias, Então, resposta dos espíritos: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias ou artificiais, que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Olha que coisa interessante. Confúcio, desde há muitos mil anos, também já nos ensinava que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas posses, muitos tesouros, não. Quem é verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Então vamos ver Francisco, o sol de Assis, passando frio, passando fome, e ele, depois que começou a sua missão, ele nunca mais teve depressão. Ele teve depressão antes,
Mas quando ele descobriu a sua missão aqui na terra, conheceu o Evangelho de Jesus, nunca mais ele seria o mesmo. E passou a viver, então, era o trovador de Deus, vivia cantando, louvando ao Criador. E a gente se lamentando com tanto conforto, não é? Veja que coisa curiosa. Então, a gente sabe que tudo com Deus, tudo sem Deus não é nada, e o pouco com Deus é muito. Não é assim que diz? E ele complementa, então. Invejais, são os Espíritos falando ainda. Invejais os gozos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles aos números dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los, não ter pena deles. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova, que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então, já sabemos, então, quando estiver sofrendo, a gente já sabe também. Vocês viram lá que sofrer provoca felicidade? Então já sabemos também. Então, o espírita não gosta de sofrer, vocês sabem disso, né? A gente não gosta de sofrer, mas Simão Pedro de Lima, um expositor muito querido de Minas Gerais, ele vai dizer que espírita não gosta de sofrer, mas quando a gente sofre com gosto. A gente sabe que não é por acaso que está passando por aquela prova, não é? Que bom que estamos liquidando essa fatura, essa experiência. A gente não se revolta, não se rebela, não fica desesperado. Não, a gente tem paciência, a gente suporta com coragem. É isso que os Espíritos pedem. Porque o mundo de expiação, que significa purificação, depuração, em alguns dicionários, como o AIS também, vai dizer que expiação significa cumprimento de pena, como se a terra fosse um presídio, como se estivesse aqui cumprindo uma sentença judicial. Olha, e veja que alguns espíritos comparam a Terra a um purgatório, como está lá no livro Céu e Inferno. Lá na perda de entes queridos, vão dizer que quando alguém desencarna, a gente devia ficar mais feliz, porque ele não precisava ficar tanto tempo sofrendo no presídio, não é assim? E aquele outro que está preso devia ficar feliz, não ficar chateado, porque o outro não precisa mais sofrer aqui na Terra. Então a gente deve compreender isso, que a destinação do mundo como o nosso ainda, porque ele está avançando também para uma regeneração, ainda é um local de provação. Não é claro que não é uma penitenciária como as do Brasil, não, de jeito nenhum, mas é um reformatório. Aqui é a oficina de Deus. Dr. Bezerra dizia que todos nós estamos aqui para sermos consertados. Né? O Carlos Zelado Bezerra de Menezes, lá de Canela, agradecer a presença dele, todo o carinho, o amparo dele também, não é? O filho dele está aqui conosco, ali participa, está triste porque o Grêmio perdeu, está triste por causa disso, não é? Mas eu falei para ele, não, mas perde hoje, amanhã ganha e tal, é bom assim, que aí fica aquele desafio, fica aquela emoção, quando ganha, opa, não é? Então veja, então assim, a gente sabe, como o Dr. Bezerra dizia, que estamos todos aqui para sermos consertados, todos aqui estamos doentes. Se não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. E um dia, falando para soropositivos numa colônia de portadores de HIV em Brasília, eles estavam muito abatidinhos naquele dia. E eu lhes falei, meus amigos, não são só vocês que estão doentes, todos nós estamos doentes. O que não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. Se há aqueles que não conseguem enxergar, se há os cegos, nós somos outros que temos os olhos cegados pelo orgulho. Se temos aqueles infartados do coração, nós somos aqueles outros que trazemos o coração endurecido pelo egoísmo. Se temos aqueles surdos que não podem escutar as músicas, as vozes, nós somos aqueles outros que estamos moucos para o apelo dos que sofrem, que choram. Se há aqueles que não podem se movimentar, se locomover, nós somos aqueles outros que não damos um passo na direção do nosso semelhante. E assim, falando e falando, todos nós estamos aqui para sermos consertados. Claro que é, então, esse reformatório é maravilhoso, porque tem flores, tem hortênsias, tem passarinhos, tem o sorriso das mães, das crianças. Não parece realmente um presídio, não é? Porque é o reformatório do nosso Pai Celestial. Então, a gente lembra de tudo isso. Na 933, vamos lá, vamos ler bastante Kardec. Hoje vamos fortalecer o estudo em Kardec. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Resposta, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido,
a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então a gente vê, está aqui o nosso sofrimento, está aqui, ó. É porque a gente traz ainda essas imperfeições morais. Se a gente não tivesse tudo isso, a gente não sofreria tanto. Vamos ver o que é que eles acrescentam. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. A pessoa perde o sono, não é? Inclusive, fica com ansiedade, etc. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, né? Nós mesmos criando esse suplício por nossa própria vontade, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Então está ali onde a chance a causa da infelicidade, né? Então Kardec comenta: de ordinário o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se levar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris, infantis lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitado às suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diverso é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Então, assim, os homens primitivos, no passado, algumas tribos indígenas, assim, afastadas da civilização, elas não experimentam esse sofrimento que a gente tem. Não ficam sofrendo porque não tem o último modelo do iPhone, do iPad, não é? Não! Elas aprendem a encontrar a felicidade em outras coisas. Então, naquela simplicidade, não é que a gente não possa ter essas coisas. Podemos ter. Vamos utilizar instrumentos para o nosso crescimento, porque é importante desenvolver o conhecimento intelectual também. Tudo isso é muito bom para a gente, mas a gente não deve ser escravo dessas coisas. Veja que todos os grandes missionários de Jesus nos ensinaram o desapego. O mestre, então, não só ensinou, mas viveu completamente o desapego. Não é desamor pelas coisas, não é doar todos os nossos bens para os pobres e virar toda a humanidade um bando de mendigos. Não, como ensina Jesus no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Quando ele visita a casa de Zaqueu, os apóstolos ficam muito surpresos. Ele vai dizer: meus amigos, vocês acham que a mensagem do Evangelho se destina a transformar a humanidade inteira em um bando de mendigos miseráveis? Não é ficar todo mundo pobre, não é? A gente sabe. Se distribuíssemos toda a riqueza dos poucos ricos, a humanidade continuaria pobre e depois de algum tempo os ricos, os mais inteligentes, os mais capazes, eles conseguiriam se sobressair novamente. Então não resolveria o problema. Então no Evangelho a gente sabe a utilidade providencial da fortuna, de gerar empregos, não é? E ele fala: quem faz mais caridade? Será aquele que sacia a fome de um dia? Ou aquele outro pai, não é? Aquele empresário, aquele trabalhador como Zaqueu, que sacia a fome da família por gerações? Que sustenta aquele pai de família com salário digno. Então vejam como também podemos ser instrumentos do amor de Deus. Quando o mancebo rico vem visitar Jesus, aquele jovem muito rico e tinha muitos bens, ele vai perguntar: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já responde: bom, porque me chamas de bom? Só um, Deus. Mas mestre, diz eu, bem, porque eu sou. Observai os mandamentos. Quais são eles? Jesus repete os mandamentos, que estão na Torá. E ele vai dizer: temos observado desde a minha mocidade. Ora, pessoal, Jesus recomendou a ele o quê? Fazer os 10 mandamentos. Ele já estava fazendo, está tudo bem. Se a gente fizer os 10 mandamentos, já está ótimo, até porque nós sabemos que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e temos também aquele segundo que é amar ao próximo como a si mesmo, não?
só que ele era ambicioso até do ponto de vista espiritual. Aí tem um segundo nível agora. Ele diz: tenho observado isso desde minha mocidade, o que me falta? Aí Jesus responde: agora já é o segundo nível. Se quiser de ser perfeito, né? Então, como Francisco de Assis, como tantos outros trabalhadores, ele vai dizer: vende tudo que tem, distribui entre os pobres, renuncia a si mesmo, vem e me segue. E ele fica triste, porque era muito apegado aos bens terrestres. Mas acho que Jesus não pediu grande coisa. Aliás, ele só pediu uma coisa para a gente. Vocês lembram que ele falou que no final dos tempos o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, e vai passar à esquerda os bodes, os cabritos, e à direita as ovelhas. Não é? Que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de que precisa o Espírito para ser salvo. Vocês lembram disso? O que Jesus pediu? A única coisa para saber quem vai passar à esquerda ou à direita, que a gente interpreta, que é aquele momento da transição planetária. Daqueles que passarão à esquerda, serão aqueles espíritos endurecidos no mal, que não mais terão autorização de reencarnar no planeta. Daqueles outros, as ovelhas, que são os mais ou menos bons, que continuarão reencarnando aqui, que se tornarão um mundo muito melhor, inacessível aos espíritos atrasados. Então, essa é a separação dos bodes das ovelhas. E Jesus estabelece um único critério. Vocês lembram qual foi? Porquanto tive fome e me deste de comer. Tive sede e vós me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estive preso ou enfermo, ou no abrigo de idosos, de crianças, acrescento, e foste me visitar. Eu estava peregrino, era imigrante, estrangeiro, e tu me acolheste. Eu estive preso, enfermo, fosse me visitar. Então, Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à esquerda, de quem vai passar à direita. Não pediu para virar anjo, não pediu para virar santo. Não, ele sabia que na encarnação a gente não dava conta de fazer isso. Então ele pede apenas caridade. Não precisa ser espírita, ser católico, ser protestante, ser batizado, aceitar Jesus. Não, precisa fazer o que ele pediu. Ele só pediu caridade. E por isso que o título do capítulo 15 é Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja X, Y, não. É da caridade. Só que Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? São três coisas, vocês lembram? Benevolência para com todos, ou seja, ser bom para todos, para os bons e para os maus, para os homens públicos, mulheres públicas também, com os criminosos, com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é clemência, é piedade, é dar um desconto para o defeito do nosso irmão. E o terceiro item qual é? Perdão das ofensas. Veja que ele falou de perdão das ofensas, não foi das ofensas dos outros, não. São todas as ofensas, inclusive as nossas. É também auto-perdão. Então isso também é caridade, a caridade moral. A gente sabe que existem outros tipos de caridade, a caridade da divulgação da doutrina espírita, como Emmanuel, no livro Estude Viva, nos convida, né? No capítulo 40, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Não é? E outros tipos de caridade, a caridade com o marido, com a esposa, enfim. Não é? Então a gente sabe que existe a caridade material e a caridade moral. E através da caridade, quando a gente faz com compaixão, quando a gente faz com prazer de servir, então a gente tem uma grande felicidade. Vou colocar aqui uma mensagem, não estava no script não, mas eu vou colocar aqui para vocês. Tem que fazer o que os Espíritos falam, né? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Encontro facinho aqui. Está numa palestra sobre o poder do pensamento, da vontade e da fé. Vocês encontram na internet também, no livro Perante Jesus, da editora Ideal, é de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Veja a importância da caridade e como ela altera o nosso karma. Ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Emmanuel então nos esclarece. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo,
promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, né? Nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, muita gente, por causa do tédio, desenvolvendo depressão, estabelece apreço, né? Carinho em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, conquistamos muitos amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge um ponto mais importante da remuneração espiritual. Agora não é só caridade, não é só trabalho no bem, é que trabalho no bem com prazer de servir. Como a gente vê a alegria, né, dos amigos aqui, do Carlos, do Flávio, da Regina, não é? Do Paulo, é aquela alegria, tá aqui todo mundo feliz, fazendo um evento, um dia diferente e tal, todo mundo deixou o conforto da sua casa para estar aqui e todo mundo feliz. A gente, para começar, foi aquela confusão, a gente tinha que colocar o som bem alto, estava aquele fuzuê, aquela algazarra, todo mundo feliz, contente, porque a gente fica feliz, não é? Então, quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio. Já que semelhantes, né, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Então veja que nós podemos aniquilar todo o nosso chamado karma, né? Kardec jamais usou a palavra karma na codificação, porque ele sabia que para nós karma é algo inexorável, que não tem para onde correr. Ele queria demonstrar que o nosso karma é dinâmico, porque o bem que fizeres aqui na Terra é teu advogado em qualquer parte, como ensina Emmanuel. Então, modifica toda a nossa programação, se já tivermos regado em amor tudo aquilo que devíamos em provação e sofrimento, para a retificação de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte se nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel, Remuneração Espiritual, do livro Perante Jesus. Então, vamos lá voltar para os nossos slides. Nós temos 72 slides ainda. Já estamos chegando a hora de terminar. Vamos correr, então. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho dos apetites grosseiros é infeliz. Não, isso aqui a gente já leu. Por isso é que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-las. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. No 917, ele vai perguntar qual o meio de destruir o egoísmo. E eles explicam que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, não é? Influência que o homem está longe, vou ter que pular alguns slides aqui, tá? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta, nos oferece, do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário, comumente, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude é que o reino do céu se acha aberto. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Então, como a gente colhe a nossa própria semeadura, não é? Se a gente só vive pensando em nós mesmos, no egoísmo, não nos oferecemos para ajudar ninguém, no mundo espiritual o que vai acontecer?
Nós não merecemos a ajuda de ninguém também, não é? Nós estamos sozinhos, fechados no nosso próximo egoísmo. Então essa acaba sendo a nossa própria penalidade. O mesmo modo que a gente age aqui, a gente vai para um lugar no mundo espiritual cheio de pessoas egoístas. Ninguém vai tomar conta da gente. Ninguém vai nos ajudar. E como é bom, o que nos traz mais felicidade? Tem coisa melhor que quando a gente encontra a nossa mãezinha, que nos ama de coração, que nos cuida, nos protege, que está sempre orando, feliz com a gente não fica tão feliz, não é? Então, quando a gente recebe esse amor, sobretudo esse amor incondicional, como é o amor das mãezinhas, a gente experimenta grande alegria, como também os espíritos quando se encontram, não é? A gente vai só ver aqui mais algumas perguntas, mas vejam aqui, ó, Kardec vai dizer, depois dessa pergunta, que o homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Não é por isso que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, né, que é a cobiça, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança e que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, do egoísmo, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar o quê? A sua felicidade neste mundo, tanto quanto no mundo futuro. Depois a gente fala que a esperança, a caridade, esse aqui dá para a gente passar. Aqui também a moderação dos desejos nos dá calma e serenidade, né? Há pessoas que acharão banais esses conselhos, ele esclarece que isso é normal. E em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Na 967, agora mais à frente, indo um pouquinho. Em conhecerem todas as coisas. Em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um, não é? E eles avançam. E aí na 968, Kardec pergunta: se tais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais, mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozo, de prazer, né, das necessidades materiais? Eles respondem sim, gozos do animal. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passa por uma tortura. Então, a gente tem criado necessidades fictícias, né, estimulando cada vez mais essa necessidade, aprimorando esse nosso gozo. E são gozos, na verdade, que nos prendem mais à animalidade. À medida que o homem se amadurece, se vai se desmaterializando, né, compreendendo a sua vida futura, ele já não se torna presa fácil dessas necessidades. E aqui também é da felicidade dos filhos. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas que ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Resposta: para a alma ainda maculada, né, para os espíritos imperfeitos, são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda há de sofrer. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobriu os mistérios, e as maravilhas da criação e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade. Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam um mundo inteiramente espiritual, famílias pela identidade de sentimentos,
consistindo nisso a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos, não é? Quando a gente está com os grupos de amigos na casa espírita, sobretudo quando tem lanche, quando tem almoço beneficente, lá na sociedade beneficente de Gravataí, lá a Vinha de Luz, tinha um cachorro quente solidário para ajudar uma jovem de 14 anos que precisava de um transplante de medula, não é? Então estava aquele cachorro quente, aquela festa, aquela alegria. Quando a gente está entre os nossos, entre aqueles que a gente pensa parecido, isso nos provoca tanta felicidade também, não é? Então vamos ver mais as casas espíritas, participar dos eventos que a OME, a União Municipal Espírita, que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, mandar um abraço ao nosso querido Gabriel Salum, ao Guilherme Del Valle também, tantos amigos que acompanham a Federação, não é? A gente fica tão feliz, como é bom estar entre nós. Então eles falam também no mundo espiritual e também nós aqui já experimentamos felicidade, então, até pela companhia dos amigos queridos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é, por sua vez, objeto, tem eles um manancial de felicidade, porque lá não há falsos amigos, nem hipócritas, não é? E uma vida mais purificada, inefável e limitada será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias, porque na natureza tudo é amor, o egoísmo é que o mata. Olha que informação bonita. A gente lê Kardec, mas eu nunca reparei nisso antes, não é? Parece que é uma grande novidade. Quanto mais a gente lê Kardec, mais a gente descobre coisas novas. Não é? Raul Teixeira diz que já leu mais de 70 vezes o Livro dos Espíritos e cada vez que lê, descobre coisas diferentes. Não é? Ele já falou de uns 20 anos que ele falou. Não é? Tem mais outras questões, eu mostrei para vocês ali, a 231, a 153, a 777, a 1012. A gente sabe que a 1012 está falando dos locais, então diz que a gente é mais feliz quanto mais adiantado é o mundo onde a gente habita, não é? Mas lá, para a gente resolver agora o nosso problema, no livro A Gênese, Kardec fala da principal causa das nossas imperfeições morais. Quem sabe qual é a principal causa? Nós já sabemos pelo Livro dos Médiuns que são as imperfeições morais que permitem a obsessão espiritual. São como tomadas psíquicas, plugs mentais, ensina Manuel Filomeno de Miranda na vasta série sobre a obsessão psicografada por Divaldo, não é? Que são esses defeitos nossos que permitem a influência dos maus espíritos. E qual a principal causa das imperfeições morais? Vocês lembram? Sim. O egoísmo é filho dele. Orgulho. O orgulho é filho dele também. Eu não vou falar porque eu já sei. Você não vale. Não vale. Hã? Qual é, pessoal? Olha, Kardec não é para ser lido, não. É para ser estudado. Isso aí é obra básica, obra fundamental. A gente precisa estudar, não é? Conhecer. Tem aqui as obras de Kardec. Não vamos deixar de estudar, conhecer Kardec. Então, lá no livro A Gênese, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Corrompido. O livro é de 1868, ele desencarna em 1869, não é? Ele não aprofundou esse assunto. Mas o nosso orientador, Samuel Lucas, ele disse assim: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, temos a sede, temos o sono, temos o instinto sexual, o instinto maternal, o instinto da agressividade. Nós temos muitos instintos de conservação. Mas tem um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo ele é útil porque nos preserva de cometer loucuras. Mas o medo em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. Querem ver? O que é o egoísmo? Não é o medo de passar privações, passar fome, passar necessidades, e a gente acumula bens para isso? Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano, depois do medo da morte, né? O espírita não tem medo da morte, o espírita tem medo de não viver como deveria ter vivido. Isso é que nos assusta, não é o medo da morte. O maior medo para o ser humano, depois do medo da morte, é o medo da rejeição dos pais, dizem os psicólogos. E como nossos pais normalmente gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, o que é que a gente vai fazer? Vamos desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, porque temos medo de não agradar aos nossos pais, de não sermos amados pela sociedade. Vamos corromper, furtar, sonegar impostos, roubar, fazer tudo para ganhar dinheiro, para receber o aplauso das pessoas e da nossa família também. Olha como nós temos medo de não sermos amados. Ciúme é amor? Não, ciúme é medo. É problema de autoestima, a pessoa tem medo de perder o ente querido. Ansiedade. O que é ansiedade, pessoal? Vocês sabem? Quem aqui já teve gastrite, esofagite ou uma dessas ites da vida? Levante a mão, por favor. Além do palestrante. Quando o palestrante levanta a mão, o pessoal fica mais solidário. Levanta mais. Né?
O que é ansiedade? Não é o medo do futuro? Do que pode acontecer e que normalmente não acontece? Quando a gente esquece que no Livro dos Espíritos, questões 258 e seguintes, nos fala, não é, que existe uma programação reencarnatória. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem as provas que irão passar aqui na Terra. E eles dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, esclarecidos, nós recebemos a orientação dos amigos espirituais e aceitamos reencarnar aqui na Terra, pedimos, aceitamos vir naquela família, receber tais pessoas, casar, enfim, não é? Porque sabemos que aquelas provas seriam úteis para a nossa felicidade. Então nós temos o pré-determinismo e tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não pode fugir muito do que está programado. Não é? Há exceções, há reencarnações compulsórias, mas essa é a exceção, a regra é que nós programamos a nossa encarnação. Ora, se a gente programou, tudo que a gente vai passar aqui é para o nosso bem. Se Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, se Deus é a suprema inteligência do universo, meus amigos, tudo que nós formos passar aqui na Terra é para o nosso bem. Nós não passaremos por nada que nos prejudique, que nos faça mal. Tudo é para a nossa felicidade. Então, não se preocupem. Jesus, há 2000 anos, já nos ensinava: não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1. Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso e do Carlos, está até mais fácil de contar, não é? Não tem muitos. Os cabelos da cabeça estão contados. Ou seja, existe uma programação. A gente não tem que sofrer, ficar ansioso, com medo do que vai acontecer, porque tudo é para o nosso bem. A inveja, aquelas pessoas que brilham muito, né? Aquelas mulheres lindas, aqueles homens maravilhosos, aquelas top models, aquelas atrizes de Hollywood, elas são uma ameaça para a nossa autoestima, porque elas têm cabelos encantadores, né? Olhos claros, sorriso contagiante, corpos esculturais, elas são belas, são ricas, são jovens, são talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, né? A concorrência desleal, a gente fica sofrendo com aquilo. E aí, para compensar aquilo, para a gente não se achar feinho, gordinho, baixinho, não, a gente, não é? Olha, a fulana está usando drogas, né? A gente vai usar maledicência, né? A o Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque quem brilha muito nos ofusca. Então a gente vai desenvolver a maledicência. E tem muito mais outros problemas, não é? Por que o mundo está tão ruim? Por que tem tantos problemas no nosso país? Vocês sabem qual é a causa? Kardec pergunta, questão 932, mas por que tão comumente no mundo a influência dos maus é superior à dos bons? E eles respondem, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Dizem que a palavra em francês tímido é a mesma palavra de covarde, né? Então muitas vezes nós somos covardes, omissos, coniventes com o mal, né? Fecha o parênteses que eu coloquei. Então, os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. E tem muito mais coisas sobre o medo. Nosso querido Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele tem um livro, um DVD também chamado Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. E tem um capítulo só sobre medo, né? Como é importante. Lá no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos se reúnem e vão dizer, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Olha, Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo? Porque eu quero ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos ciumento, menos ansioso, não é? Menos tímido, menos conivente com o mal, menos omisso, ter menos cobiça, menos ganância, etc, etc, etc. Como é que a gente faz? Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? A coragem seria a ausência do medo, não é? Ou enfrentar o medo. É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno compreendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com estudo, com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Como encontrar a felicidade relativa e possível aqui na Terra, no mundo de expiação e provas?
E o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida e, portanto, ser mais feliz e de resistir aos arrastamentos do mal. O autoconhecimento nos ensina Santo Agostinho na questão 909 do Livro dos Espíritos. Então veja, o conhecimento e o autoconhecimento. E por isso que todas as casas espíritas oferecem grupos de estudo. Quais são os dias de estudo aqui, Braulio? Segunda, terça, quarta e quinta. E tem segunda tarde. E tem a tarde, segunda tarde. E quarta-feira à tarde. E quarta-feira à tarde também. Olha quantas opções, além dos outros dias, segunda, terça, quarta e quinta à noite, segunda e quarta tem a tarde também, onde a gente encontra os amigos, pode tirar as dúvidas, pode conversar, não é? Vai fazer um trabalho social e não é penoso. A gente vai com os amigos, vamos todo mundo no carro só? Vamos, aí vai todo mundo no carro, 2 carros, né? Vai ali aquela turma toda conversando e vai falando e vai fazendo fofoca, mas fofoca só fraterna, né? Fofoca fraterna e tal, é aquela alegria, e vai fazer o trabalho social e aquela coisa toda, leva consolo, leva esperança, leva alegria, retorna, aí, estamos com fome, vamos comer alguma coisa? Bom, aí no Brasil tudo acaba em pizza, até o trabalho social, né? Vai comer pizza, vai comer um chocolate quente, um café colonial, enfim, essas coisas maravilhosas que vocês têm aqui. Então, vejam como é bom a gente estudar e estar feliz. Então, o conhecimento vai nos trazer essa fé robusta, que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como nos ensina a obra de Allan Kardec. Então, vamos avançar mais para a gente terminar. Então, a gente ia falar um pouquinho sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. Não vai dar tempo, porque a gente vai ter que ir daqui para Gravataí, vocês já devem estar cansadinhos também, não é? Mas uma das coisas muito importantes que Jesus nos ensinou, nós sabemos que ele é um Cristo, ou seja, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, mas ele nos recomendou o amor, não é? O amar a Deus de todo o coração e amor ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, fazer o bem àqueles que vos odeiam, não é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele deixa esse último mandamento, então, toda a sua premissa é baseada no amor, na caridade, no perdão. Chico dizia, pessoal, que 50% da cura chama-se aceitação. E que os outros 50% vêm com o tempo, devagarinho. Então, na hora que a gente aceita que tem uma doença, que tem uma dificuldade, que a gente é dependente químico, porque o maior problema é a negação, né? Quando a pessoa não quer ser ajudada, não adianta. Mas quando ela então aceita, então tudo fica mais fácil e com o passar do tempo, devagarinho, as coisas vão se resolvendo. Então aceitar as nossas limitações, as nossas dificuldades, problemas, a gente tem isso ou não? A gente tem desafios evolutivos, né? Aceitar os desafios evolutivos que serão para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. Tem muito mais coisa, não vai dar tempo da gente ver tudo, viver o momento presente, então a atenção plena que os nossos irmãos zen budistas ensinam, e por isso que as crianças são tão felizes, e por isso Jesus nos convida para nos assemelharmos às criancinhas também, não é? A contemplação, a serenidade, não andeis ansiosos com que de comer ou de vestir, olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não ceifam, não amontoam em celeiros, e vosso Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé. Olhai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, e eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, homens de pouca fé. Então vejam como Jesus nos fala da providência divina, que nunca e jamais realmente nos desampara. A gente é convidado então para essa serenidade, para essa confiança e avançar assim por diante. Essa palestra já está gravada, vocês encontram depois, quem tiver interesse, no grupozinho, na palestra sobre depressão e alegria de viver, nesse boxezinho em DVDs ou CDs de MP3. E para terminar então, Jesus nos convida, não está escrito, vós sois deuses? Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, naqueles momentos, não é? Quando não está muito feliz, muitos desafios evolutivos, nos perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta sergipano, espírita, José Soares Cardoso, no livro Onde Está Deus, ele vai nos trazer essa belíssima poesia. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é?
Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pousa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, eu vejo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. A gente vai colocar uma música, eu vou pedir para todos vocês ficarem de pé, para a gente